Shalom, shalom, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala seu amigo pastor Joaldo Almeida. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Você que ainda não assinou o nosso canal, nos abençoe, faça isso. E você que vai escutar esse áudio e acompanhar aqui essa série, curta cada vídeo, dê o seu like e nos abençoe de maneira que nós possamos continuar sendo procurado por pessoas que precisam de ajuda. Quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que têm nos procurado. Tem sido muito boa a resposta das pessoas que estão de todas as partes do país nos procurando e pedindo ajuda. E nós temos trabalhado da seguinte maneira: nós temos recebido o contato das pessoas, conversado com elas pelo WhatsApp, e em seguida marcamos o que chamamos de gabinete online. Como é que funciona o nosso gabinete online? Você marca um horário conosco e nós fazemos uma chamada de vídeo com você, você que precisa de ajuda. E nessa chamada de vídeo que nós fazemos, nós então atendemos você, ouvimos seu coração e lhe ajudamos na medida do possível. Como temos dito, o possível nós fazemos, você, eu, e o impossível Deus faz. Esse é o nosso quinto vídeo da série. Nós juntamos alguns passos em 2 vídeos. Será o 6º passo, mais o 5º vídeo, porque nós juntamos alguns passos em um único vídeo. E o 6º passo de hoje nós vamos falar sobre 40 motivos porque você precisa vencer a pornografia e a masturbação. 40 motivos que é para colocar no seu coração o desejo. Eu citei na última gravação Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz que Jesus suportou a afronta da cruz, a dor e o sofrimento que ele iria enfrentar pelo gozo que lhe estava proposto. Ou seja, havia uma motivação. Não era apenas um sacrifício sem resposta, era um sacrifício que iria ser recompensado. E é claro que a recompensa seria você, seria eu. O livro de Isaías, capítulo 53, diz que um dia ele olhará dos céus e verá o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, ele verá a você alcançado, liberto, transformado pelo poder do seu sacrifício. Então nós precisamos de motivação. A motivação é um dos principais fatores que nos levam, como seres humanos, a alcançar o sucesso em qualquer área, em qualquer empreendimento que nós venhamos fazer. Ninguém trabalha sem motivação. Porque sem motivação você entra no desânimo. Jesus falou várias vezes: tende bom ânimo. Por isso é muito importante que você tenha ótimos motivos para deixar de praticar o vício da pornografia e também da masturbação. E aí a ideia que nós queremos te passar é que você faça uma lista. Nós vamos sugerir aqui 40 passos ou 40 motivos pelos quais você deve almejar ter uma libertação verdadeira e de uma vez por todas acabar com esse hábito tão nocivo que você desenvolveu e que destrói a sua vida, essa prisão sem grades. Esses motivos eles visam ajudar você a compreender que acessar esses conteúdos pornográficos sempre te prejudica, sempre te atrasam. Então você vai ser lembrado por eles e a sua vida começará a ter um aspecto mais saudável, tanto do ponto de vista físico, emocional, relacional e principalmente do ponto de vista espiritual. A cada vitória conquistada você vai entender que Deus tem se alegrado contigo, que Ele olha para você acreditando que você pode ser melhor do que você é. De você, o Senhor espera coisas melhores e é muito importante você entender isso. Então ter essa lista em mãos, fazendo diariamente uma leitura de preferência pela manhã, quando você acordar, seria uma coisa maravilhosa. Você aplica isso no seu devocional. Faça o seu devocional todos os dias, tenha um momento com Deus logo pela manhã, bem cedinho, como o Salmo 5 nos orienta. Salmo 5 diz: pela manhã, Senhor, me apresentarei a Ti, ouvirás a minha voz, eu me apresentarei a Ti e vigiarei. Então, leia o Salmo 5 pela manhã, ore com o Senhor pela manhã. O Salmo 5 é um salmo interessante, porque ele fala desse papel da devoção logo cedinho, quando nós acordamos, quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, e aí então nós falamos com o Senhor, O Salmo 5, versículo 3 diz: pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Então, quando você
se coloca assim, logo cedo. Aí é o momento de você ler com cuidado as frases e as motivações que nós vamos te passar agora para você se manter focado. Então, para vencer tanto a pornografia quanto o vício da masturbação, que estão geralmente associados. Então, pense também que se você quer passar o resto da sua vida como prisioneiro ou você quer entrar no estado de liberdade. Aí nós fizemos uma lista de 40 motivos, nobres motivos pelos quais você precisa vencer. O primeiro motivo é que você vai ter muito mais intimidade e comunhão com Deus. Está claro, Efésios capítulo 4, versículo 27, diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, nem tampouco entristecer o Espírito Santo. Quando você vive uma vida correta diante de Deus, a sua intimidade com Deus se aprofunda, ela cresce. É fato que o que mais entristece um verdadeiro filho de Deus quando ele comete um pecado é a quebra do vínculo da intimidade com o Pai. Então, a sua intimidade com Deus e a sua comunhão, ela vai crescer cada dia mais. Segundo ponto, você vai trilhar um caminho de santidade e pureza, que é o mais importante. A Bíblia diz que Deus se revela àqueles que têm mãos limpas e coração puro. Então isso vai te abençoar. O terceiro ponto é que você vai viver de uma maneira digna, que agrada ao coração de Deus. O Senhor vai olhar para você e vai se alegrar em você por aquilo que você está fazendo, honrando, obedecendo. O quarto ponto é que você vai aprender a ser mais submisso e dependente de Deus. A submissão não é para escravos, a submissão ela é para livres. O escravo tem que obedecer por obrigação. O livre, ele se coloca na posição de obediência e diz: eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Então, você vai se tornar mais submisso e o mais interessante, mais dependente. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu não consigo só. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me oriente. O quinto ponto é que você vai servir a Deus com mais alegria e liberdade. Não tem nada que gere mais alegria do que uma consciência limpa, do que uma vida tranquila, uma vida equilibrada. Então você vai andar consciente de que o Senhor está contigo, de que a liberdade do Senhor está te conduzindo. O sexto ponto é que você vai ficar livre do sentimento de culpa e vergonha. Esse sentimento ele acontece logo depois da prática da pornografia. É o mesmo sentimento lá do Éden, quando Adão pecou junto com sua esposa e eles se esconderam do Senhor, eles sentiram medo, culpa e vergonha. O pecado continua produzindo os mesmos resultados. A lógica do Einstein sobre idiotice, ele diz: se você quer ter resultados diferentes, mude a postura do que você está fazendo. Se você continua fazendo o que você está fazendo, você vai obter os mesmos resultados. Então ele diz: é idiotice fazer o que continua fazendo e querer ter resultados diferentes. Então, se você não quer viver uma vida de culpa, de vergonha, de fuga espiritual de Deus, esse é um bom motivo. O sétimo motivo é que você dará lugar ao Espírito Santo em sua vida. O maior desejo do Espírito Santo, o maior desejo de Deus é que você transforme aquilo que o diabo um dia usou para te destruir em algo para construir no reino de Deus. Queridos, todas as pessoas que nós cuidamos, tratamos, eu tenho dito para elas: a sua história pode se tornar uma história de libertação. A sua história de pecado pode se tornar um testemunho de restauração. A sua história de vergonha pode se tornar uma história de restauração. Hoje, quando eu estou conversando com as pessoas e ajudando elas no vício da pornografia, da promiscuidade sexual, a minha história, quando contada para elas, gera no coração delas a certeza de que há uma possibilidade de libertação. O oitavo ponto é que você vai fechar as brechas para o inimigo na sua vida. O diabo, ele é oportunista. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, diz: todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele que é de Deus é nascido, santifica-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Temos um vídeo exclusivo sobre tentação no nosso canal, se você quiser assistir, como vencer a tentação. Esse vídeo vai trazer muitos esclarecimentos para você, falando como você vencer a tentação. Então é importante você pensar, eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo e você pode clicar e acompanhar. Mas entenda algo: para que Satanás toque na sua vida, você precisa abrir uma brecha. Se você não abre uma brecha, se a sua vida é uma vida marcada por santidade, o diabo não vai sair do lugar dele.
E 1 Pedro 5,8 diz que o lugar do diabo é ao derredor, rugindo como um leão. Ele não pode nem sequer se aproximar de você se você viver uma vida de santidade. O nono motivo é que você vai deixar de ser escravo do pecado. Não tem nada mais glorioso do que a liberdade. A liberdade é um presente de Deus para você. Romanos 8,19 diz que a criação anseia ver a manifestação dos filhos de Deus. A liberdade, porque a criação está sujeita ao cativeiro. 2 Coríntios 3, versículos 15 em diante, diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, Deus quer que você seja verdadeiramente livre. O 10º motivo é que você vai manter o controle sobre os seus desejos carnais. Eu tenho ensinado para as pessoas que caminham conosco que a carne não se converte. Ela pode ser subjugada pela vida no Espírito. A sua carne, ela não está fraca. A sua carne, ela é fraca. E ignorar a fraqueza da carne é ser um tolo. Você vai ser surpreendido por uma fera incontrolável. Por isso, o segredo para matar ou para mortificar a carne é não alimentar. Mate ela de fome, não dê a ela o alimento que ela gosta, que é o pecado, que é a promiscuidade, que é aquilo que você faz. Quanto mais você peca, mais forte a carne fica e mais você acredita que não vai conseguir vencer. Então seja inteligente, alimente seu homem interior, alimente seu espírito. Quando seu homem interior estiver robustecido, então você conseguirá dominar a sua carne, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que aqueles que andam segundo o Espírito não vão cumprir os desejos, as concupiscências da carne. O 11º ponto é que você experimentará um sentimento real de liberdade. Essa liberdade que traz descanso, essa liberdade que traz vida para você e te deixa livre para exercer o teu chamado, o compromisso que Deus tem com você, a obra que Deus quer fazer. O 12º ponto é que você vai ter mais prazer e foco na leitura da Bíblia e na oração. Já percebeu que todas as vezes que você cai, você se distancia da devoção? Uma das maiores mentiras de Satanás para interromper a nossa comunhão é justamente trazer toda a culpa e toda a vergonha no momento que nós caímos. Mas você precisa ler a palavra estando bem ou não estando bem. Mas quando você está bem, a leitura ela deixa de ser um remédio, ela se torna um alimento. A oração não é uma obrigação, é uma satisfação. Então você vai ter muito mais prazer porque a sua consciência vai estar limpa diante de Deus. E aí é onde você vai se colocar como Jesus ensinou, como um filho que vem ao seu pai, se assenta à mesa e come do pão da presença. O 13º motivo é que você vai ter mais interesse e desejo sexual pelo seu cônjuge, caso você seja casado, caso você seja uma pessoa que tenha um relacionamento. A pornografia, ela rouba o desejo sexual, ela mina. Eu conheço e trabalho com muitos casais onde o marido perdeu o total interesse pela esposa, ele não conseguia ter ereção, ele não conseguia ter satisfação, e também acompanho esposas, mulheres que só conseguem se satisfazer quando estão se masturbando, e quando elas não conseguem chegar ao orgasmo num casamento, elas buscam então na satisfação na pornografia. Então a relação será restaurada entre o casal. E se você é jovem, procure algo interessante como atividades esportivas e você vai perceber que seu interesse por isso também vai crescer. O 14º ponto é que você vai melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge se você for casado. Porque quando a vida sexual está desequilibrada, o relacionamento se desajusta. Então vai haver uma melhora em todos os aspectos. Eu tenho orientado as pessoas que têm nos buscado, pedindo ajuda, dizendo: converse com as pessoas da sua aliança, seja aberto com o seu cônjuge. Se você é alguém que está passando pelo problema da pornografia, tenha estrutura e maturidade para discernir se o seu cônjuge tem condições de te ouvir. Se ele tiver, chama ele para um momento de oração, chama ele para um propósito, abra seu coração, peça ajuda. É melhor lutar acompanhado do que sozinho. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Então, no começo da minha restauração, uma das pessoas que mais me ajudou foi a minha esposa. E até hoje nós temos um relacionamento muito aberto nesse campo sexual, e isso nos abençoa. Se você é solteiro, vai então melhorar o seu relacionamento social com as pessoas à sua volta. Você vai perceber que você vai ter mais liberdade de conversar, de falar com as pessoas e por aí vai. O 15º motivo, você vai se desintoxicar.
Sua mente vai ser livre desse lixo. Sua memória afetiva ela vai passar por uma restauração. Então as suas lembranças elas vão ser restauradas. A mente ela tem essa capacidade de recompor-se a partir das informações que nós vamos passando para ela. E então você vai poder restaurar o seu pensamento e o lixo vai embora. Até porque sua mente não é lata de lixo. Sua mente é ambiente onde Deus quer operar e quer trabalhar. O 16º motivo é que você vai restabelecer as conexões e as atividades normais dos seus neurônios. Ou seja, o seu cérebro vai começar a processar informações, quebrando aquele ciclo que a gente falou no tópico 1. Aquele ciclo que nós falamos na primeira aula, né, da lei e recompensa, e que muitas pessoas acabam satisfazendo a sua carne e criando um ciclo vicioso onde seus neurônios ficam condicionados a se mover dessa maneira. O 17º motivo é que você terá o controle e a liberdade de pensar somente nas coisas boas, dignas e que edificam. Filipenses 4:8 diz: no demais, irmãos meus, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma glória, nisso pensai. A afirmação do apóstolo é imperativa, ele diz: nisso pensai. Quando você começa a configurar a sua mente para pensar diferente, você começa a ter controle sobre o que você pensa. E a sua mente não é campo do inimigo, sua mente é território do Senhor. O maior campo de batalha é o campo de batalha da mente. Um livro que você pode ler que vai te abençoar muito é o livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. Nós usamos esse livro no nosso seminário Fortalezas Mentais, que nós ainda não gravamos, mas vamos gravar e colocá-lo na internet para que você possa ter acesso. O 18º motivo é que você vai restaurar a visão bíblica correta e saudável da sexualidade. Quem criou o sexo foi Deus. A ideia do sexo é uma ideia divina. O primeiro ser a tocar nos órgãos genitais do homem e da mulher foi o Criador. Um toque de pureza, de amor, de santidade. Assim como um pai, quando vai trocar o seu filho bebê, ele não tem nenhuma intenção de fazer nenhum mal. Deus também criou o homem com a sexualidade, com um propósito: constituir aliança, constituir geração e trazer satisfação, prazer. Deus criou-nos para o prazer. Essa palavra prazer é uma palavra que os discípulos de Jesus, as pessoas da fé, não conseguem associar a Deus. Mas se você for lembrar, você vai lembrar que o nome do jardim era Jardim do Éden, Jardim do Prazer. A palavra Éden no hebraico é prazer, é satisfação plena. Se fôssemos traduzir de maneira literal, talvez você ficasse escandalizado com o significado, porque a palavra mais próxima seria orgasmo, ou prazer mesmo. Então, quando você não encontra prazer na sua sexualidade em Deus e naquilo que Deus pode fazer, você busca os prazeres da carne. E os prazeres da carne viciam, escravizam, envergonham, geram medo. Mas o prazer da sexualidade em Deus gera a satisfação e a glorificação do nome do Senhor. O 19º motivo é que você vai ter controle e domínio sobre as suas emoções. É interessante isso, porque quando você perde o controle nessa área da sua sexualidade, você acaba perdendo o controle na sua área emocional. As pessoas ficam mais agressivas, mais ansiosas, elas ficam mais vulneráveis, elas ficam mais sensíveis e acabam cedendo a pressões do dia a dia de maneira incompreensível. Ela diz: por que eu estou tão nervoso? Por que eu estou tão ansioso? Isso é resultado do descontrole na sexualidade. Quando a sexualidade está equilibrada, você começa a ter domínio em outras áreas também. O 20º motivo é que você verá que a sua força de vontade está sendo fortalecida. Isso mesmo, você vai perceber à medida que você pratica a santidade, que você desenvolve a santificação, você vai perceber que você está mais forte. E isso vai te alegrar, isso vai te dar motivo para continuar firme no propósito de Deus. O 21º motivo, você vai restabelecer seu senso de dignidade pessoal. A pior coisa que existe é você caminhar com um sentimento de culpa, acreditando que você sempre é um culpado, e isso tira a sua dignidade. Você começa a se achar imerecedor de todas as coisas, você começa a achar que Deus não te ama como ama outras pessoas, você começa a pensar: ah, meu Deus, como fulano é bem sucedido, mas eu, esse sentimento de indignidade
que é resultado da culpa, da condenação pelo pecado. O 22º motivo, você vai ser capaz de fazer as escolhas e tomar as decisões conscientes. Isso mesmo, você vai desenvolver uma maturidade para saber escolher de maneira certa. Você vai medir desejo, causa, consequência. Isso é muito importante. Se eu faço isso, qual o resultado? Você não vai plantar uma semente de arroz e colher feijão. Você não vai plantar uma semente de pecado e colher santidade. Então você começa a ter mais maturidade para escolher, para fazer as suas escolhas. Lembrando você, como eu falei no vídeo anterior, que Deus não te força a andar na luz, nem o diabo te força a andar nas trevas. Você faz suas escolhas e para onde você for, você vai ter apoio. O 23º motivo, você vai ser mais produtivo e eficaz no que você fizer. É comprovado que o comportamento da pessoa viciada em pornografia ou em pecados nessa área é limitado. Pessoas extremamente capazes em algumas áreas se tornam pessoas impotentes, elas não conseguem avançar, elas não conseguem realizar o seu trabalho de maneira ordenada, porque a consciência se torna um algoz. Então, diariamente você vai passando por situações onde você é lembrado de que você não é digno, de que você é culpado. E aí a sua produtividade diminui. E quando você não está produzindo no potencial que Deus criou você, não só você é prejudicado, mas as pessoas que estão à sua volta são prejudicadas. Os dons que Deus te deu, eles não são para te abençoar. Se você pensa assim, você está extremamente enganado. Os dons que o Senhor te concedeu são ferramentas para abençoar outras pessoas, para produzir resultados na vida de outras pessoas. Enquanto você faz isso, com os dons que o Senhor te deu, a produtividade gera gratidão no coração de quem é alcançado e gera satisfação no coração de quem faz. Deus quer te usar, você não tem ideia do quanto você pode ser útil e poderoso nas mãos de Deus. Você não tem ideia do quanto o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Ah, se você soubesse o quanto Deus pode te usar, você entenderia que viver uma vida de santidade e santificação é muito maravilhoso. O resultado disso é pessoas à sua volta olhando para você como um instrumento de resgate, de libertação. 24º ponto e motivo é que você vai ter mais concentração e foco nas suas atividades cotidianas. Isso mesmo, sua mente não vai ficar vagueando entre uma imagem e outra, entre um sentimento, entre um desejo e outro. Não vai. Você vai manter o foco e quando você mantém o foco, a sua produtividade, como nós falamos alguns motivos antes atrás, ela aumenta e isso faz de você uma pessoa que vai ter resultados mais gratificantes. O 25º ponto, você vai deixar de ser dissimulado quanto à sua sexualidade. Isso mesmo. A sexualidade promíscua, ela tem uma característica, ela é como qualquer vício. Você começa com um desejo e esse desejo vai crescendo na sua promiscuidade, se tornando cada vez mais obsceno, cada vez mais sujo, justamente porque o prazer vai perdendo o nível da intensidade. Mas quando Deus está no centro, quando Deus está no negócio, a sexualidade está equilibrada e a satisfação ela é totalmente plena, trazendo completude na sua vida e no seu coração. O 26º motivo, você vai aumentar a sua autoestima. Isso mesmo. Você vai começar a entender o quanto você é especial para Deus, o quanto você é amado e que você não precisa estar num ciclo de derrotas, num ciclo de vício para se sentir completo. Você vai entender que Deus tem um caminho maior para você, um caminho melhor. O 27º motivo, você terá um forte sentimento de conquista, de vitória. Quem não gosta de vencer? Fomos projetados, fomos criados por Deus para a vitória. Você não foi criado para a derrota, você foi criado para a vitória. Por isso, todas as vezes que você fracassa nessa área, todas as vezes que você perde, você se sente um lixo, você se sente uma pessoa indigna de tudo aquilo que você foi criado para ser, porque você foi criado para vencer. E, consequentemente, o 28º motivo é que você vai aumentar a sua autoconfiança. Você vai começar a entender que é possível. Hoje eu tenho vivido a vida de liberdade sexual como os irmãos que estão livres do álcool, estão livres das drogas. Um dia a mais, sempre um dia de comemorar.
Hoje eu estou há praticamente 16 anos livre desses vícios e caminhando com o coração em paz e a minha autoconfiança, sempre me ensinando que eu posso ajudar pessoas, que eu posso melhorar a vida delas por meio da minha vida. 29º motivo, você vai melhorar a sua autodisciplina. Um dos grandes problemas, um dos grandes inimigos da queda é a indisciplina, ou a falta de disciplina nas coisas de Deus, na devoção. E à medida que você está caminhando em santidade, a sua autodisciplina melhora, você vai então se colocar num ponto mais firme, se colocar num ponto mais seguro, na certeza de que o caminho é esse e de que trilhar esse caminho vai te levar para mais perto de Deus. O 30º motivo, você vai ter uma visão mais otimista sobre tudo à sua volta. Você vai começar a olhar para as pessoas à sua volta e você vai entender que a vida é bela. De que vale a pena viver uma vida onde as pessoas à nossa volta desfrutam do que Deus deu para nós. Sabe quando é que a vida perde sentido? Quando você mantém o foco em si mesmo. Não existe espaço para o egoísmo no projeto de Deus. Quando você entende isso, você começa a ter uma visão mais otimista sobre tudo à sua volta. As pessoas começam a ter um valor diferente para você, você começa a olhar para as pessoas à sua volta e você se vê na oportunidade de ser bênção na vida delas. E isso é o mais importante. O 31º motivo, você vai investir mais do seu tempo em atividades produtivas e saudáveis. Essa é a ideia, ocupação. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo, Timóteo, meu filho, ocupa-te dessas coisas. Ele fala de uma série de coisas que a gente pode se ocupar. A palavra, e ao estudo e ao conhecimento de Deus. Então, procurar algumas coisas que vão te trazer prazer, sem te trazer condenação nem culpa. E você precisa ser inteligente para promover o seu dia. 32º motivo, você experimentará mais paz e alegria em seu coração. Isso mesmo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós estamos firmes nessa graça e temos paz com Deus. A paz com Deus gera em nosso coração a tranquilidade, a certeza do cuidado, do amor de Deus. Isso nos coloca numa posição de receber e entregar aquilo que Deus tem nos dado. 33º motivo, você vai melhorar significativamente seu estado de humor. Isso mesmo, seu humor vai alterar-se para melhor. Quando nós estamos vivendo às escondidas com a sensação de culpa ou de condenação, nos tornamos pessoas amargas. E a amargura, ela contamina as pessoas que estão à nossa volta. E isso é algo muito ruim, porque nós acabamos vivendo uma personalidade contrária àquilo que Deus tem para nós. Então o seu humor vai melhorar. O 34º motivo, você vai sentir mais motivação e propósito na vida. Você vai entender que a sua vida tem significado. Você sabe qual é o maior fracasso da vida? É viver a vida sem um propósito. É viver a vida sem saber para onde se está indo ou o que se deve fazer. E quando isso acontece, você fica perdido. E então, permanecer no ciclo da queda é prazeroso porque você não tem uma motivação. Então, dê um propósito à sua vida. O que você quer fazer? Como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Pense nisso. 35º motivo, você vai poder desenvolver a sua criatividade, os seus talentos de forma surpreendente. Isso mesmo. Deus te deu talentos, Deus te deu capacidades extraordinárias. Você não imagina a capacidade que Deus te deu. E essa capacidade, ela é atrofiada quando nós estamos no vício, quando nós estamos praticando o pecado. Mas quando você está de bem com Deus, de bem com a vida, de bem consigo mesmo, de bem com as pessoas, isso é a definição de santidade, estar de bem com Deus, de bem consigo mesmo, de bem com o próximo. Então você vai ficar surpreendido com o quanto Deus pode te abençoar, com o quanto Deus pode usar você para abençoar outras pessoas. 36º motivo, você vai ter mais tempo livre para o lazer, esportes e as atividades sociais. Como eu falei, encha o seu dia de atividades que te tragam prazer e não condenação. 37º motivo, você vai desenvolver estratégias mais eficazes e saudáveis para lidar com as circunstâncias desconfortáveis da vida. Ou seja, cada problema que se apresenta para nós, quando nós aprendemos a resolver esse problema,
isso deixa de ser o nosso problema e se torna a solução de alguém. Não pense você que o estado que você se encontra não pode ser um caminho, uma ferramenta para que Deus use você para abençoar outras pessoas. Com certeza, a sua história toda quebrada, toda destrinchada, toda estilhaçada, pode se tornar uma restauração para a vida de outras pessoas. 38º motivo, você ficará livre do sentimento de derrota e fracasso. Não tem nada pior do que sentir-se um derrotado, um fracassado, alguém que incapaz. Sabe, existiu um momento da minha vida quando eu estava totalmente mergulhado na promiscuidade sexual, no vício, da pornografia e dos prazeres da carne, que eu acreditava que era impossível alguém ficar realmente liberto. No meu coração eu dizia que nada, todo mundo faz alguma coisinha errada. Mas quando a libertação vem, que você é alcançado pela graça de Deus, você diz, meu Deus, como eu fui tão idiota de pensar daquela maneira, de me comportar daquela maneira. E a derrota perde o lugar para a certeza de vitória e o fracasso para a certeza de sucesso. Deus quer fazer isso contigo. Penúltimo e 39º motivo, você estará mais forte para resistir e lutar contra as futuras tentações e ciladas do diabo. Seja inteligente. Seja inteligente, não dê lugar ao diabo. Seja inteligente e faça leituras inteligentes. Preveja o ataque. Não seja alguém vulnerável. Se você está numa guerra e você antecipa o ataque do inimigo, você tem o efeito surpresa que te levará à vitória. Essa é a ideia de Deus, que você entenda isso e você se mantenha. 40º e último motivo. Com a sua vitória, você vai poder ajudar outras pessoas a vencerem os vícios que elas têm. Isso mesmo. Você sabe qual é a minha maior alegria quando eu ajudo uma pessoa com um problema como esse? É depois ver essa pessoa sendo instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. Como eu falei antes, em outra gravação, não existe vingança para Deus tão satisfatória do que pegar a história que o diabo criou para te destruir e usar para restaurar pessoas. Ah, meu querido, se você soubesse quanto Deus é glorificado nisso. Isso é transformar a vergonha em dupla honra. Isso é fazer com que aonde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Então agora você vai preparar, ouvir mais de uma vez esse áudio. Eu quero te pedir que você ouça mais de uma vez. Se você puder, copie em pequenos cartões cada motivo e use eles diariamente durante 40 dias no nosso plano, que a gente vai usar mais na frente. Mas você pode comprar 40 cartões, colocá-los em um local e todos os dias você lê pela manhã um desses motivos e segue o dia firme. Então você vai usar esses cartões como lembretes. Na segunda parte do nosso método, dos 40 dias, nós vamos lhe explicar como você vai usá-los de maneira mais prática, mas a ideia é que você já comece usando esses motivos para se manter firme. O áudio de hoje foi um pouco mais longo, devido a ser 40 motivos para você se manter firme, mas ouça tudo, repita, ouça mais vezes. O ouvir faz com que a palavra crie raízes dentro de nós. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça mais vezes o que nós estamos falando aqui e com certeza você vai ter mais convicção. Na nossa próxima lição, nosso próximo áudio, nós vamos falar de 40 versículos que serão associados aos motivos que nós lidemos hoje. E esses 40 versículos eles vão trazer a certeza. Por que nós vamos passar para vocês esses 40 versículos? Porque não existe uma ferramenta tão poderosa quanto a palavra de Deus para gerar em nosso coração um fundamento verdadeiro que nos edifique e que nos abençoe. Obrigado por você nos ouvir, por você estar participando. E quero terminar dizendo, se você precisa de ajuda, entre em contato. O nosso WhatsApp é 71991543230. Você me manda um WhatsApp falando quem é você, do que você precisa, e nós estaremos te ajudando na medida do possível. Podemos marcar com você um gabinete online, onde nós podemos falar por uma chamada de vídeo, orar juntos, e dependendo da sua necessidade, fazer todo um processo de libertação que vai te abençoar e vai te ajudar grandemente. Que Deus te abençoe nesse dia. Lembre-se, você foi criado para vencer.
Deus não tem projetos fracassados e você não é um fracasso. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser vitorioso. A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia. E você é uma palavra que saiu da boca de Deus. Um dia Deus disse, fulano, e falou o seu nome. E ele espera que você não volte para ele vazio, mas ele espera que você cumpra todo o propósito pelo qual ele te colocou nessa terra. Você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para ser derrotado, você não nasceu para ser alguém refém das circunstâncias. Você nasceu para ser mais que vencedor. Um beijo no seu coração, graça e paz do Senhor Jesus.